Eu acho que a grande escola da dança é a vida. O artista, ele se faz, ele se joga na vida. Sônia Mota é bailarina, coreógrafa, diretora e professora. Ela dividiu sua carreira entre a Europa e o Brasil. Dançou no Royal Ballet de Flanders e no Corpo de Baile Municipal de São Paulo, entre outras companhias. Sônia participou ativamente do movimento da dança na década de 70 e 80 aqui no Brasil. Dançou como bailarina independente em diversas ocasiões. Ela, como professora, desenvolveu um método próprio chamado a Arte da Presença. Hoje, ela está à frente da Companhia de Dança do Palácio das Artes e continua ativa na cena. Eu não fui aquela menininha só que queria fazer balé. Eu acho que tinha alguma coisa na minha alma que precisava de encontrar, assim, um refúgio em algum lugar que eu não conseguia encontrar na vida normal do dia a dia. O cotidiano era, para mim, um pouco triste, um pouco cinza. E na dança eu encontrava as cores da vida. Minha primeira professora foi Lia Marx, mas com a Aracy Evans, que eu tive assim, uma grande identidade. Meu espírito queria dançar, mas meu corpo não, porque eu era muito pequena. Eu era magra, mas eu não tinha flexibilidade, assim, meus tendões são curtos, a musculatura é rígida. E a Aracy Evans foi a que mais entendeu isso, que sabia ver esse movimento que tinha em mim, que não correspondia com a fisicalidade. E a outra pessoa que me empurrou também foi a Lina Bernacca. Quando eu cheguei lá, depois de ter feito 8 anos de escola de bailado, ela falou para mim assim: minha filha, você quer ser bailarina? Eu falei assim, é tudo que eu quero na vida, né? Ela falou assim, então esquece tudo que você aprendeu. Não menosprezando o que os meus outros professores ensinaram, mas foi assim que ela falou. E aí, tive que começar tudo de novo. Então eu tinha 16 anos e fazia aula de baby class. Eu fui subindo rapidamente, fui resgatando o tempo e comecei a dançar no corpo de baile da escola. Então, acho que o balé, por mais que fosse duro, ele me dava uma porta para o mundo da fantasia. Aí desse grupo da escola, você já foi se tornando profissional, né, Sim. Sônia? Como é que foram os próximos passos aí? Ali, na época, teve a Sociedade do Ballet de São Paulo, que a Lina Bernacca dirigia, junto com Marilena Saldi, Antônio Carlos Cardoso. E, paralelamente, para ganhar dinheiro, aí eu preferia fazer shows e televisão. E essa foi a grande escola. Ruth Rachou ensinava a gente, Denis Gray, do Rio de Janeiro. Então, o universo se abriu. Você aprende a coreografia de manhã e dança de noite. Na época, eu detestava, porque eu queria ser bailarina clássica, eu queria dançar Gisele e Apollon Mussaget, e tinha que fazer essas coisas. Hoje, eu olho para trás e eu falo, adoro esse momento, porque eu aprendi na prática mesmo o que é ser profissional. Nessa primeira fase, Marilena achou que eu tinha que ir para a Europa. Não foi uma ideia minha, mas foi ela que me impulsionou para ir para lá. Então, a Marilena Saldi coreografou para mim o Requiem de Mozart. E o grupo se apresentou lá em várias cidadezinhas pequenas da Alemanha. E aí eles voltaram para o Brasil e eu fiquei para tentar fazer audições e conseguir ficar por lá, né? Eu tinha muito talento para dançar, mas eu não tinha aquela perna, nem aquele pé e nem aquele corpo, né? Então, eu dançava simplesmente. E ainda em várias companhias é assim, o físico, a forma é um dos requisitos número 1, né?
Então eu me lembro que eu fiquei uns 6 meses fazendo audição por todos os lugares da Europa e sempre recebendo não. Eu tinha conseguido um meio sim, né, no Niederlands Dance Theater, que eles gostaram da minha impulso e me deixaram como estagiária. E estava feliz por isso, mas não dava para sobreviver, porque não tinha um salário. Já não tinha mais um tostão, já tinha gasto todos os meus $1.000 que eu tinha levado. E já estava pronta para voltar para o Brasil, muito decepcionada, quando eu vi na cantina um anúncio de uma audição na Antuérpia. No dia seguinte, eu peguei o trem bem cedinho, que eu estava na Holanda, fui para Antuérpia, bem desanimada, assim, falei, bom, vou fazer mais uma audição e é mais um não. E cheguei, fiz a aula, e depois me chamaram na direção e falaram, você tem um contrato de demi-solista. Se tudo correr bem nesses 6 meses, você tem a oportunidade de passar para solista. Aí eu falei, gente do céu, né? Que maravilha. Então aí já fiquei direto, 4 anos na Europa, contratada no Ballet de Flandres, na Bélgica. Essa foi a minha entrada ali. A Madame Brabants, que dirigia essa companhia, ela tinha uma política muito aberta, muito internacional. Então, havia nessa companhia bailarinos de todas as nacionalidades. E a gente dançava dentro da linha de Béjart, dentro da linha de Hans van Manen, que era moderno, mas também clássico, né, com as linhas arabesques, todas as formas bem desenhadas, tudo assim bem, né? Então, tinha esse rigor clássico. A temática era mais atualizada com o tempo, né? E esses 4 anos foi que eu conheci Antônio Carlos Cardoso, foi que eu conheci o Vítor Navarro, e foi por causa deles que eu voltei para cá. Vítor Navarro era um dos bailarinos também dessa companhia, por coincidência, e Antônio também veio e dançou uns tempos nessa companhia, depois voltou para o Brasil. Nesse período que ele voltou, ele deve ter recebido o convite para fazer o balé da cidade de São Paulo. E aí me convidou, e eu, Vítor Navarro, para virmos para a companhia. Foi uma época que crescia tudo junto, crescia a dança e crescia a política, apesar de ser a época de ditadura e tudo mais, havia uma efervescência, não é? E eu me lembro, a sensação que eu tenho dessa época é o seguinte, que eu não precisava me esforçar para fazer nada. Assim que eu acordava, parece que o movimento já existia, eu só tinha que sair da cama e ir. Eu acho que foi uma época em que o palco do teatro italiano começou a ser pouco. No momento em que a inquietude dos coreógrafos e bailarinos afloram, esses espaços, né, que são fora de um palco italiano tradicional que a gente estava acostumado a ver dança, começou a surgir. E eu acho que trouxe a dança para uma coisa mais próxima, não é, das pessoas. Não era só eu fazendo, era todo mundo fazendo junto. Então, era uma energia que carregava tudo. Tanto da parte da Secretaria de Cultura, como da direção, como dos bailarinos, não é? Existia uma vontade única. Mas você participou também do Teatro de Dança Galpão, que era um espaço de liberdade completamente alternativo. Essa foi a segunda fase que a Marilena Saldi me ajudou. E no Balé da Cidade, ela participava junto lá com toda a equipe e ela começava a ver a minha rebeldia ali na sala. Não é que eu era rebelde no sentido agressivo, era uma inquietação. Por exemplo, o plié, normalmente você segura tudo para cima, vai fazendo o plié, segura. E eu tinha vontade de soltar o plié. E não era permitido. Eu falei, mas por que não é permitido? Por que tem que ser assim só? Por que não pode ser solta e sobe de novo? E foi aí que veio vindo as questões. E a Marilena via isso na sala de aula e ficava chato, né? Numa companhia você ficar
fazendo essas coisas assim na barra. Parecia que estava meio esquisito. Aí ela falou, melhor você pegar essas coisas que você está querendo fazer aí e vai fazer lá no galpão. E foi assim que eu fui para lá. O objetivo, assim, mais importante deles é de fazer um centro de dança onde as pessoas possam receber uma informação de balé clássico e moderno e possivelmente de cursos durante o ano de outras técnicas e daí para partir para um campo já profissional. Eu fui entender que eu fui uma grande defensora da marginalia. E a dança tinha uma certa coisa nobre. Mesmo querendo atingir pontos menos nobres, a gente não estava dançando mais príncipe nem princesa, mas dançava no nosso tempo, que eram coreografias bem, inclusive em caráter político, né? Mas sempre teve um toque meio nobre ali dentro, que segura aquela coisa assim, né? E eu gostava da sandália havaiana, da roupa rasgada, da sacola, eu gostava da coxia. E mais do que o espetáculo, eu gostava de ensaiar e de fazer aula. E você, nesse período aí da década de 70 e 80, coreografou para grupos que foram importantes no cenário pela transformação da própria linguagem da dança, né? Como o Andança, por exemplo. O Grupo Andança sempre me ajudou, tanto quanto eu ajudei o Grupo Andança. Nasceu junto. Eu nasci como coreógrafa com o Grupo Andança, que é um grupo, acho que o único aqui em São Paulo, que tem uma direção coletiva, com diretores esporádicos, como eu fui durante esses 3 anos. Eu ficava fazendo a ponte entre a companhia oficial e a cena livre. Não só eu, mas como a Célia Gouveia, um bando de gente que trabalhava no galpão, a gente ativou muito a cena livre. Foi ótimo esse período, foi de 76 a 78 que eu ainda aguentei no balé. Mas depois, quando eu vi que aquilo estava tomando uma consistência, e o pessoal começou a me chamar, aí eles falaram, Sônia, você não quer coreografar pra gente? Aí foi surgindo isso. O galpão mesmo me ofereceu chance, né? Que eu fiz Quem Sabe Um Dia, fiz Campo Aberto. Aí apareceu a Bienal de Dança, que eu fui fazer a Bienal. O Ismael Ivo queria fazer um espetáculo de jazz comigo. E aí a coreografia vinha mais por uma necessidade que o grupo pedia, mas não uma necessidade minha de ser coreógrafa. Eu acho que eu só posso criar se eu tenho uma necessidade de vida urgente. Eu entrei na sua vida num momento de inquietação. Eu acho que ela mergulhou realmente nessa inquietação com um olhar, né, bastante aguçado, mas mais do que isso, com uma disposição de experimentar esse exercício, dando espaço, tempo e resultado para as propostas. Sonia Mota is one of the most authentical dance workers or dance artists I ever met. Equal if she is acting on stage,
dancing, teaching dance classes or making choreographies, she is involved with more than 100% of her whole personality. A Sônia tem uma coragem que é da originalidade absoluta. Ela não segue modas, ela não segue tendências, ela vai atrás do que a sua percepção de artista lhe diz. Então ela ensina fundamentos, ela ensina premissas, ela ensina o bailarino a ser um artista, a ele se expressar em cena. Esse é o grande mestre. A Sônia é uma grande mestra. Quando você começa a fazer alguma coisa que não está dentro dos padrões, você se sente um pouco insegura. Então eu fui buscar referências fora. Aí viajei para os Estados Unidos e na busca de alguma coisa que se parecesse com aquilo que eu estava querendo. E encontrei na técnica do Luiz Falco uma coisa parecida, porque ele tinha uma certa irreverência. Ele vinha da escola do Limon, que trabalha as curvas, né, e a fluidez do movimento. Mas ele fazia uns breaks no meio do caminho, umas coisas assim. E isso eu achava... tem a ver comigo isso, né? E aí que eu descobri, através do Falco, que eu precisava romper. Em 76 eu comecei a dar aula. Até 1980, esses 3 ou 4 anos, foi só romper no galpão. Aí a Clarissa Bujan abriu o Teatro Brasileiro de Dança. E aí, ali eu comecei, então, a conceituar, a formatizar aqueles tortores, assim, que tinha. Aí eu comecei a botar ordem no negócio. Eu fui percebendo que tinha ali uma busca de trabalhar com as dinâmicas, as texturas da dança. Isso foi de 1980 até 1989. Foi onde as minhas aulas atingiram mesmo um boom, que vinha gente do Brasil inteiro fazer aula comigo. Então, aquela salinha que cabia, em princípio, só 15, 20 pessoas, eu dava aula para quase 60 pessoas ali dentro. De 85 a 89, eu fui todos os anos, todo verão e inverno, ou para Portugal, ou para Espanha, ou para Viena. E uma vez em Viena, o James Saunders, que era o diretor do Dance Project Köln, me chamou para dar um curso no espaço dele. E quando eu cheguei no Brasil, já no fim do ano, eu recebi uma carta, logo umas 15 dias depois, uma carta debaixo da porta, onde ele fazia um convite para ficar por 1 ano. Só que esse contrato de 1 ano foi se renovando, foi se renovando, foi se renovando, foi se renovando, e acabei ficando 20. E foi na Alemanha que eu descobri que é a arte da presença. A fisicalidade alemã é mais contida, não é? Não é uma fisicalidade aberta, assim. Eles são mais contidos. Então, tentando entender o corpo alemão, eu comecei a entender o meu corpo melhor ainda. Porque você vai do outro lado e aí você do outro lado enxerga o seu próprio lado, né? E aí eu comecei, na Alemanha, a perceber de que, na verdade, o tempo todo eu estava buscando a minha presença. Né? E não só a minha presença, a presença de cada um. Então, por isso que eu acabei dando o nome de arte da presença, para esse tipo de treinar o corpo, onde o bailarino entra na sala de aula e não está preocupado em executar nada, mas de entender aquilo que ele está fazendo, e sentir aquilo, e tomar posse daquilo e fazer aquilo do jeito dele. E aí eu trabalho com imagens para falar isso. Porque se eu falo, você se sinta que nem um croquete, aí ele rola no chão que nem um croquete. Eu falei, imagina que tem farinha de rosca e você é uma banana se enrolando na farinha de rosca. Aí ele vai se sentindo banana e vai fazendo o rolinho
exatamente como tem que ser, entendeu? Em vez de dizer primeiro a perna, depois o quadril, depois a escapular, depois do quadril de novo, aí já fica tudo, não é? Und ich hatte das große Glück, Sonja dort kennenzulernen und auch ihren Modern Dance Training zu besuchen. Und das war für mich wirklich eine Offenbarung, was für mich wichtig war. Und es war so das Gefühl, mit dem Körper sprechen zu lernen. Und was mir besonders imponiert hat, ist die Qualität von Sonja, wirklich so ganz individuelle Bewegungsqualitäten zu erkennen und diese mit den Schülern so sehr spielerisch, intuitiv und frei zu entwickeln. Você foi para a Alemanha e ficou muito tempo dando aula, se dedicando a esse conhecimento, né? E reconhecimento de si mesmo e do outro. E aí teve um momento que você resolveu voltar para a cena. Como a minha veia criativa, ela foi mais para o ensino do que para a coreografia, e como eu fui muito convidada para dar aula, eu fui deixando a bailarina meio de lado. Acho que acabei fazendo das aulas o meu palco mesmo, né? Onde eu me expressava artisticamente. Em 2005, eu encontrei o Irineu Markovec em Bonn e eu estava dando aula na companhia de Bonn e encontrei ele ali. E falando, a gente conversava muito nos bastidores, nos corredores, e aí até que um dia ele viu um filme, era um filme sobre uma menina dentro da religião muçulmana. Enfim, toda uma história dessa menina, da repressão da mulher. E isso ficou muito forte para o Irineu. E quando ele falou para mim assistir o filme, foi muito forte para mim também. Eu me identifiquei com a mulher muçulmana. E aí eu transpus ela para a mulher brasileira, colonizada que eu fui. E com a mulher europeia, que ocupa um lugar na sociedade europeia que eu ocupei. Foi quando foi a origem de Vividas. Daí eu fiz uma segunda parte, que nessa eu estava questionando a mulher nos conflitos com o homem. E a terceira parte vai ser para o futuro ainda, que eu quero muito discutir a mulher na geração, avó, mãe e filha. Porque a gente acha que fez diferente da mãe, mas acaba fazendo igual. E estou continuando esse tema com a Companhia de Dança do Palácio das Artes. Mesmo estando 20 anos fora, eu sempre voltei para fazer coisas aqui. E sempre que eu venho para o Brasil, eu senti que eu voltava renovada para a Alemanha. E desde que houve o convite da Cristina Machado, no Palácio das Artes, para coreografar os 22 Segredos do ano passado, e agora para dirigir a companhia, eu senti que era o momento. O verdadeiro artista não tem escola, ele usa a escola para aprender os meios, né? Então todo mundo pode ir para uma escola de dança, todo mundo pode dançar, mas nem todo mundo pode ser o artista da dança. E isso não sou eu que vou dizer como professora, nem como artista, cada um vai saber sozinho. Acho que a gente nasce sozinho, morre sozinho e vive sozinho. E tem vários encontros no meio da vida, mas acho que a vida é sozinha. A natureza é sozinha. Cada planta que nasce, ela nasce em silêncio, sozinha. Aí nasce uma planta aqui, outra planta ali, né, em silêncio, sozinha.
E esse silêncio e essas individualidades nascendo é que formam um todo.